Eu sou Saad e essa é a minha história. Continuando, como vocês veem, eu já estou em outro lugar, mas aqui é a minha cafeteria que vou contar para vocês mais à frente. Então, nisso, né, eu voltei para Porto Seguro, arrumei emprego e tudo, e eu, né, com esse indivíduo, nós ficamos separados sem se ver por 9 meses. Mas ele estava sempre em Porto Seguro, então eu via ele sempre. Um belo dia, depois que eu tinha arrumado emprego, que eu estava procurando um lugar para morar, porque até então, né, eu voltei para casa do meu irmão, esse de Porto Seguro, esse adotivo, e fiquei na casa dele poucos meses, porque eu comecei a trabalhar, comecei a juntar dinheiro para mim alugar o meu apartamento, para mim morar com minha filha, porque você tá na casa de favor de uma pessoa sozinha, né, já é o máximo. Com a filha, para mim, na minha opinião, é um empecilho, é um peso, né? Então, eu fiquei na casa do meu irmão ainda. Eu lembro que eu fiquei poucos meses, porque quando eu fui para casa do meu irmão, em Porto Seguro, que eu voltei, a minha filha já estava com 6 meses. Então eu fiquei 7, 8 meses. Tipo assim, eu fiquei um mês e meio, porque logo, graças a Deus, eu arrumei emprego, arrumei um lugar para ficar, só que eu não tinha fogão, não tinha o botijão, não tinha geladeira, só tinha cama, o criado mudo, a cama, o criado mudo, a cômoda e mais duas coisas lá. Próprio não tinha como morar. Mas também não aluguei. Aí peguei as minhas coisas, o resto das coisas não dava pra ficar na casa do meu irmão, e deixei na casa da mãe da minha ex-cunhada. Ela morava em uma casa sozinha e tinha 3 quartos. E aí eu perguntei pra ela se ela me alugava um dos quartos pra mim deixar meus móveis lá. Ela falou que sim, mas eu só guardar os meus restinhos de móveis que eu tinha, mas não morar lá, porque era uma mulher muito difícil, né? Era uma mulher muito ruim, então não dava pra mim ficar lá. Eu também não queria. E porque, né, coisas que eu presenciei que não cabe aqui dizer. Aí deixei minhas coisas lá por 2 meses, né? Ela me alugava o quarto na época por R$ 50, só pra me guardar minhas coisas. E aí deixei lá e fui juntando dinheiro pra pagar uma kitnet lá em Porto Seguro, na época. E aí arrumei a kitnet, só que eu achei o preço da kitnet muito alta e fui morar em um quarto grande com banheiro, que naquela época tinha muito em Porto Seguro. E era hoje é chamado de quartaria. Naquela época era chamado de quartaria. Era assim, tipo assim, era 5 quartos, quartaria. E aí eu peguei o maior pra mim, custava na época R$ 95, ou era 90. E aí eu fiquei morando ali. Aí eu arrumei, peguei minhas coisas e fui pra lá. Aí Deus, eu sempre falo que é Deus, usou meu patrão, que o meu patrão trocou a geladeira, meu patrão trocou porque meu patrão era rico na época. Ele trocou a geladeira, trocou a televisão, trocou o fogão, umas coisas que ele tava trocando da casa dele, que ele saiu da casa para ir morar em um condomínio de rico, que tem até hoje em Porto Seguro. Hoje vale milhões lá, mas na época era caro, mas, né, sabe que vai valorizando. E aí ele me chamou e falou assim: Saad, eu sei que você tá morando só, e se você quiser, eu passo para você essa geladeira, esse fogão e essa televisão, e você me paga um pouco de cada vez, né, porque eu já tava trabalhando naquele supermercado. Aí eu falei, tá bom. Aí fui morar na hora. Eu fui lá, peguei, paguei o quartinho e fui morar com minha filha. Só que minha filha não ficava o tempo todo comigo. Deixava na casa do meu irmão. Porque a ex-esposa do meu irmão, hoje é ex, mas na época era esposa, minha ex-cunhada, ela gostava muito da minha filha, porque a filha dela já estava grande, então assim, uma criança na casa, né, alegra qualquer casa. Só as pessoas mesmo que não gostam de criança, mas eu acho assim que a criança, que ela seja atentada ou quietinha, ela alegra uma casa. E aí ela ficava mais na casa da minha ex-cunhada. E aí eu continuei trabalhando e tal. Aí eu falei assim, já 9 meses ou 10 que eu não via ele. Aí um dia eu tava passando numa rua com a minha irmã, e aí eu vi ele. Eu fui lá com minha irmã e eu falei assim: olha, você não vai dar nada pra menina não? Tô precisando de leite e fralda. Ele falou assim: não, você se vira com ela, não tem nada a ver com sua filha. Ele falou assim pra mim.
Aí, ali eu tava dando a última oportunidade pra ele se consertar. Não comigo, com a menina. Aí tá bom. Aí eu falei assim, não, eu tenho que voltar pra ele. Eu tenho que voltar pra ele, porque eu vou acabar com ele. E eu não tinha como acabar com ele, querer acabar com ele, não acabei. Acabar com ele, estando separado. Aí fui, fiz de tudo, assim. De tudo que eu falo, assim, naquela época que o meu era de tudo, mas ali não era de tudo. Né? Aí eu fiz, né? De tudo pra poder voltar. Aí nós voltamos. Só que aquele voltar que pra ele nós estávamos voltados, mas pra mim era só vingança. Só vingança, eu só queria vingança. E aí coloquei ele na justiça 2 vezes pro alimento. Nunca chegou carta na casa dele, nunca chegou carta pra mim. Você sabe como é a justiça do Brasil, né? É péssima, é um lixo. E aí nunca chegou, até hoje nunca chegou nem uma carta pra ele nem pra mim. Aí ali já foi a revolta a mais. Eu não sei se era Deus trabalhando ou o diabo trabalhando, mas eu sei que não deu certo. E aí eu fiquei, né, naquele meio termo, fingindo, né, que eu tava naquela situação. E aí eu planejei, né, na época tinha um matador na cidade, que ele era pra mim, né, na minha opinião, gente, ele era um profissional, ele não deixava rastros, ele já fez muita coisa ruim, que você já entendeu, né, nas pessoas, tirou a vida de muita gente, e ninguém nunca descobriu. E ele tinha feito um trabalho por um dos meus patrões, né? Tinha um rapaz que estava... eu trabalhava nesse local e um rapaz estava começando a roubar mesmo, muita coisa, muita coisa. Ele entrava de noite, pulava o muro, era uma coisa assim diabólica. E ele roubava muito para vender a preço de nada, para suprir a necessidade dele do vício. E aí meu ex-patrão soube, aí chamou esse homem e mandou dar um fim nesse cara, na época. E aí eu vim saber já depois de... Ai, minha filha tinha quase um ano. Minha filha tinha quase um ano. E aí eu tava com ele, aí na festa de um ano... Não, aí eu não tinha voltado ainda não, a gente tava naquele, né, chove no molha. E aí, na festa de um ano, eu organizei tudo pra fazer o aniversário da minha filha. Eu fiz um bolo de 1 metro, tudo, chamei ele. Ele não veio pro primeiro aniversário da minha filha. Fiz um festão mesmo, sabe que pobre, né, gosta de exagerar. E aí fiz um festão. Ele não veio no primeiro, ali foi uma raiva ainda. E aí só foi aumentando. Gente, eu nunca vi ninguém com muita raiva e ódio como eu ainda não conheci. E aí fui nutrindo, depois quando minha filha tinha 1 ano e 2 meses mais ou menos, ela teve alergia de fralda descartável. Aí eu comecei a comprar metade descartável para ela sair e metade de pano para ela usar dentro de casa. E aí, levando para médico, levando para consulta, levando isso, gastando dinheiro, não passava alergia, piorava. Ela começou a ficar com feridas, né, no corpo, né, assim, nas coxas, sabe que criança, ela era um pouquinho gordinha. E aí ela começou a ter alergia muito forte, começou a ir pra orelha, pro pescoço, pras mãos. E aí tava pegando o corpo todo. Eu me desesperei e chamei a minha irmã, que morava a 350 quilômetros. Chamei minha irmã, falei assim, nossa, minha filha tá com alergia de fralda. O médico falou que é da fralda e eu não sei o que fazer. E eu tenho que trabalhar. E minha irmã falou assim, ó, traz pra cá, porque eu tenho um plano, vou ver se eu consigo colocar ela no plano. Mas não conseguiu, porque a minha irmã não era minha irmã de sangue. E minha irmã não era nada da minha filha. Era tia de consideração, porque era uma irmã adotiva. E aí foi pra lá, ficou acho que uns 3 meses, 4. Graças a Deus curou completamente. E minha irmã levou pra uma outra cidade perto de Salvador, sempre na Bahia. E aí fez todos os tratamentos, fez exame, deu tanto remédio, creme, e minha filha foi curada. Aí ficou lá 6 meses na casa da minha irmã, depois trouxe novamente pra Porto Seguro. Nisso aí, eu voltei com o pai da minha filha, mas eu voltei pra me vingar. Fui atrás desse homem. Depois de uns 6, 7 meses, eu soube quem foi o homem que tinha tirado a vida do que roubou meu ex-patrão, e fui atrás dele. Num lugar, gente, cabroso. Tinha que ter sangue no olho pra entrar naquele lugar. Meu Deus do céu, era um lugar que, olha, nem sei explicar, não sei nem entrar em detalhes. Fui lá, falei assim, fulano mora aqui? Aí falou assim, mora.
Aí falou um outro nome, que não era o nome que eu conhecia. Aí eu falei, fulano, ele trabalha lá, ele presta serviço lá onde eu trabalho. Esse nome aí, tem certeza que é ele? Aí, não entrei na casa dele, não fui na casa dele, voltei pra trás, esperei ele na empresa que eu trabalhava. Quando ele chegou no outro dia, eu falei, preciso conversar com você. Aí ele falou assim, o quê? Eu falei, não, a gente tem que conversar depois que eu sair do trabalho, porque é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria, e aqui eu não sei, porque aqui tem telecâmera, tem câmera, e eu não quero ser pega. Aí tá bom, a gente marcou, nem lembro na época, aí eu falei assim, ó, tô precisando de um serviço seu, quanto é seu serviço? Ele falou, você é X, eu falei, pois é, sabe quem é o pai da minha filha? Aí ele falou assim, já ouvi falar, eu falei, então é aquele que tem isso, isso e isso, e o carro assim, 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 ele falou, sei quem é. Aí falou o nome lá do apelido na época, né, porque ele parecia, como é branco, né, dos olhos azuis, aí pensa que é alemão, mas não é alemão não, é brasileiro mesmo, baiano ainda. Aí ele falou assim, olha, eu faço pra você. Eu falei, mas eu não tenho o dinheiro todo, tem que ser dividido, mas eu te pago. Se eu não te pagar, você faz em mim o que tem que fazer nele. Ah, tá bom. E aí a gente marcou. Ele falou assim, eu vou precisar disso, disso, disso. Você vai ter que levar ele nesse lugar, que eu vou fazer assim, assim. Depois você sai e deixa comigo. Eu fiz tudinho. Gente, era um plano diabólico infalível. Aí fui, levei ele nesse lugar. Não, levei não, desculpa. Ele me levou nesse lugar, como ia fazer, onde ia fazer. E um lugar cabrou. Meu Deus, ali eu tava manifestada. Eu tenho certeza que eu tava manifestada. Aí a gente conversou, né? Aí ficou de fazer. No dia que eu marquei pra ele vir, olha, aconteceu uma coisa lá com o pai dele. Não sei se adoeceu, não sei, passou mal. E ele não pôde vir. E aí ele não pôde vir. E aí eu fiquei, né, assim, com muito mais raiva ainda. Aí depois de uma semana, eu chamei esse rapaz e falei assim, ó, não quero que você faça mais esse trabalho pra mim não, vou procurar outros meios. Aí eu falei, espero que ele vai ter um jogo de um time na próxima semana, no domingo, espero que ele bebe muito, de volta faz um acidente. Essa aí foi uma praga que eu joguei nele. Ele não morreu, não teve acidente, mas ele atropelou um homem, né? Atropelou um homem morreu. E ele teve que trocar o carro porque o homem ficava direto ligando na casa dele, ameaçando ele, a família dele. E aí eu fiquei com medo também do homem me achar e o homem vir querer, como é que fala? Se vingar de mim ou da minha filha pra chegar nele. Sabe como funciona, né? E aí acalmei por uns tempos. Tá eu trabalhando, sempre na mesma empresa, que esse povo era rico, então tinha várias empresas na cidade. Aí dali eu subi de cargo, né? Subi de cargo e eles me chamaram para trabalhar na segunda empresa deles. Falou, olha, você vai trabalhar lá porque você é muito inteligente, você sabe com o público e eu preciso de alguém como você. Eu vou te pagar o curso de informática, eu vou te pagar o curso de administração, não vai descontar do seu salário para você trocar para ir para lá, tá bom? E se você quiser trabalhar nas suas folgas aqui, você vem. Aí eu comecei a trabalhar lá. Eu tinha folgas domingo, aí de 15 em 15 eu trabalhava na outra empresa que era aberto todo domingo. Aí, ok, aí passou, aí eu fiquei, né, assim, gente, mente vazia, oficina do diabo, é uma frase mais certa que tem. Então a mente vazia, quando eu falo hoje no lado espiritual, é quando você não tem o Espírito Santo. É muito forte. Por isso a importância de nós termos o Espírito Santo, de ter próprio Deus dentro da gente, porque não é fácil. E aí, voltando no assunto, aí tava trabalhando, arrumei essa conhecida que tinha trabalhado comigo em outra empresa, que era uma conhecida também que roubava, que ela também era desonesta. Essa conhecida minha, né, eu conheci ela através de uma das minhas irmãs biológica, depois eu vou entrar na minha família biológica. Né, indo lá na casa uma das minhas irmãs biológicas, que depois nós se reencontramos depois de muitos anos, eu conheci essa pessoa, tive amizade com ela, que ela tava procurando de emprego. Eu falei, onde eu trabalho tá precisando de uma secretária. Aí você vem, que eu ponho a palavra lá e você entra. Aí ela veio, eu conversei com o meu patrão,
meu ex-patrão na época, ela entrou e ela veio trabalhar como secretária daquela empresa. E aí, conversa vai, conversa vem, com o tempo passando, ela falou assim pra mim, você quer vir em uma feijoada que vai ter lá? Aí falou o nome do lugar, né, que eu não, não posso citar. Vai ter uma feijoada lá e é de graça. Você quer vir? Aí eu falei assim, que dia é da semana? Ela falou assim, parece que era uma sexta-feira de noite, se eu não me engano, mas era de noite. Aí eu achei estranho, né, fazer uma festa de noite. E aí, hoje, né, pensando, então, é porque os demônios, né, os espíritos ocultos, os espíritos imundos, eles só trabalham na sexta-feira. Mas hoje que eu sei disso, né, mas naquela época não. Eu falei, então tá. Aí fui em casa, né, tomei banho, ela foi pra casa dela, eu tomei banho, deixei minha filha com minha ex-cunhada. E que nisso minha filha já tinha voltado, né, e nisso eu fui com ela nessa bendita feijoada. Quando eu chego lá, era uma casa enorme, linda, e era o quê? Um centro já sabe, já é de macumba. E aí, né, o povo lá, tal, comendo, bebendo, e aí esse, né, principal lá, eu acho que naquela época chamava Pai de Santo, ele veio e falou, você é nova aqui e tal, eu já tava te esperando. Então não foi ele, né, foi o espírito imundo que já tava dentro dele. Falou, eu já tava te esperando e fulano gosta muito de você. E falou o nome, né, do demônio que ele já tava manifestado lá, que eu não vou citar nomes aqui, que eu não gosto. E aí, fulano já tava te esperando. Aí, olhei assim e falei pra minha amiga, não, tranquila, que não vai acontecer nada de ruim. E aí, conversa vai, eu fiquei lá, tal, e essa minha ex-amiga na época, né, pegando o caboclo, a irmã dela também que tava lá pegando o caboclo, e aí vai. Aí terminou aquele encontro lá, naquele centro ali, eu voltei pra casa. Aí no outro dia, voltando pra trabalhar, você gostou? Eu falei, não, achei assim, né? E aí cheguei em casa e falei pra minha ex-cunhada, ela falou assim, nós esperamos ontem pra jantar, eu levei sua filha pra igreja, porque ela tava, né, ela era crente na época, levei sua filha pra igreja, eu esperei você pra jantar e você não veio. Eu falei assim, olha, eu fui pra um churrasco, uma feijoada, lá no centro, né, de espíritos imundos. Aí eu falei assim, você tá louca? Você comeu? Eu falei, comi. Não, faça isso não, porque vai desgraçar com sua vida, não sei o que, aquela coisa que é verdade, mas a gente, né, você sabe que o diabo, ele é inteligente, o diabo, ele é, como é que fala? Ele trabalha, né, nas coisas fáceis e boas, para poder convencer a gente que o que a gente tá fazendo é certo. E aí passou uns 3 dias, aí conversei com ela no mesmo trabalho que nós estávamos trabalhando, eu conversei com ela, falei assim, aquele coisa lá presta mesmo? Ela falou assim, presta. Eu falei, então eu vou começar a ir. Só que, gente, eu não tinha religião nenhuma, não era nem católica, não era crente, não era nada. Tava indo lá atrás de servir os encostos, para os encostos me dar o que eu queria, que era acabar com ele. E aí continuei indo normal, tal, aí levei uma outra vizinha, né, levei a amiga da vizinha, e aí a gente ia, e eu na cara de pau mesmo, eu falava, vai pra onde? Eu vou pro centro. Vai pra onde? Vou pro centro, que é o centro de macumba, né? Então eu vou pro centro, mas tava nem aí. E aí eu não via maldade nenhuma, né? Não vi ninguém lá xingando, eles falavam sempre, né, mesa branca, essas coisas, e aí eu fui levando. Quando foi um dia, eu falei pra ela, quero falar com o seu chefão, pra mim não falar o nome aqui, quero falar com o seu chefão. Aí ela falou assim, tu tem que marcar uma consulta, é R$50, tá bom, eu vou pagar. Aí fui, marquei a consulta e ele falou assim pra mim, aí fui, né, na consulta, e ele falou assim pra mim, você tá gostando de participar? Eu falei, não tô vendo lá essas coisas todas não. É suave pelas coisas que o povo me fala. E aí fiquei ali, nem lembro quanto tempo, fiquei ali, aí ele fez a consulta comigo, jogou aquelas tranqueiradas toda. Eu disse, primeiro você vai ter que fazer um banho. Um banho lá que eu não lembro agora na época, eu sei que me encheu de porcaria. E aí eu fiz esse banho, depois eu tive que ir lá para um outro bairro, que ia ter o encontro dele para todo mundo manifestado. Gente, olha, era mão de Deus, todo mundo se manifestava. Eu tinha que vestir uma tal de uma saia, não fizeram a saia para mim. Eu tinha que bater no altar deles lá pra ver que espírito você ia pegar. Graças a Deus, bati uma vez, bati 2, bati 3. Eu fui a única
que não pegava. Ele e a esposa dele me chamou e falou assim, você não vai poder vestir a saia não, porque é pra ficar rodando, né? Você vai pedir vestir a saia não, porque tem um fulano, falou o nome do demônio, que gosta de você. Mas você não consegue pegar os... Por quê? Porque Deus já tinha um plano na minha vida. Então capeta nenhum podia entrar. Tinha espírito ruim? Tinha, mas não para servir a ele. Eu tinha porque as escolhas erradas que eu fiz, pela maldição hereditária dos meus pais biológicos, as maldições da minha família adotiva. Então assim, eu tava carregada, mas não para receber eles. Tava pra fazer as coisas que eu tava, mas não pra receber. Tá ali rodando, não. E aí, então você vai ficar tomando conta das crianças. Eles tinham 2 crianças na época. Como é que fala? Esse homem aí. Com a esposa dele. Que todos, né, eram do centro. E aí comecei a ficar fazendo babá pros meninos dele. Ficava fazendo babá. Não entrava no centro. Porque era a única que não se batia no... Aí me botaram sempre na mesma casa. Aí, tipo assim, cuidava da limpeza. Limpava, lavava, comia. Cuidava das crianças, mas não pegava o coisa lá. Aí não fui mais fazer nada, porque graças a Deus não conseguia, né? E aí eu marquei a consulta assim mesmo, ele falou assim pra mim, você quer o quê? Aí eu falei assim, quero acabar com fulano. Acabar como? Tirar a vida dele? Eu falei, não. Eu quero que tu faz um trabalho que ele fica louco, mas doido por mim. E depois eu vou fazer com ele o que ele fez comigo. E aí tive que contar toda a história, porque lá tu tem que contar a história. Contei a história. Aí fiz essa consulta, li fazendo a consulta, ele me falou assim, eu tenho uma coisa pra te falar. Aí ele falou assim, não, você tem que comprar os ingredientes, o material. Você tem carro? Aí eu falei assim, eu não, ele tem, mas eu posso pegar o carro, porque, né, na época ali, com 20 anos, eu já sabia dirigir. E que foi esse QG que me ensinou. Aí ele falou assim, tu pode pegar o carro? Eu falei, posso, qualquer hora que eu quiser. Aí ele falou assim, então pega o carro, porque a gente tem que ir pra não sei aonde, atear, não sei o que lá, fazer aquelas cabreiras toda lá. Falei, tá bom. Aí na mesma consulta ele falou assim, olha, eu vou fazer o que você tá me pedindo, você traz isso pra fulano, que é o nome de um espírito imundo que tem ali. Você traz isso. Amanhã vai ao teu encontro, você traz isso, que eu não posso citar aqui, né, também a gente tem que ter respeito pelas religiões dos outros. Aí eu falei, tá bom, trouxe do jeito que ele queria. As coisas do jeito que ele pediu. E os que eu não pude, eu dei o dinheiro. No dia que eu tinha que ir com o carro levar as coisas lá pras matas, para aquele lugar lá, teve um problema lá que eu não pude ir. Eu tenho certeza que foi Deus. Eu não pude ir, eu não fui e nem prestei o carro. Porque eu também precisava do carro para fazer outras coisas que, né, era um carro que eu só tinha aquele que eu podia usar. E meu irmão adotivo também tinha carro e moto, mas ele não confiava de dar nem para mim, nem pros filhos dele. O carro já só a lata velha, o carro que só andava empurrando e sem gasolina, mas ele tinha aquela paixão pelo carro. O outro carro já era bom, a gasolina até o topo, e a pessoa não fazia questão. Então eu usava, né, do outro. E aí... Não fui, eu nem sei como é que fala agora, atear. Aí não fui, porque, né, ali também foi a mão de Deus. Não fui para esse tal dessas matas, eles foram lá. Quando voltou, fui na casa dele, porque era 2 ou 3 ruas depois da casa do meu irmão. Aí, eu tinha deixado minha filha lá, mas eu já morava só. Voltei, aí ele falou assim, olha, eu vou fazer continuar a consulta com você, mas... com o mesmo dinheiro, que era os mesmos 50 reais. Os 50 reais que mais rendeu na minha vida. Peguei e fiz a consulta. Ele falou assim pra mim, bateu lá, né, aquele trem veio todo lá. E falou assim, olha, você tem uma viagem que vai mudar a sua vida. Você vai ter um homem que vai te amar tanto, que vai fazer tudo por você, que vai mudar a sua vida. Essa viagem é pro exterior. O próprio espírito imundo falou pra mim, cara a cara. Só tava eu e ele na sala. E vai mudar a sua vida. Aí eu falei, quando? Ele falou assim, não sei, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois não importa quando for. E isso foi em 2023. Tá bom. Aí você ainda vai querer fazer o coisa lá pro outro lá, né? Falou lá, que no caso era o pai da minha filha.
Aí eu falei assim, tá bom, eu vou vir. Só que eu não fiz nada, não fiz nada. Mas só de estar ali, né, o capiroto já sabia, né? Aí não fiz, não fui atear, não fui levar os que me pediu, não fui lá levar o coisa lá na mata, não fiz nada. E aí continuei ali e do nada, realmente ele ficou doido atrás de mim, não fiz nada, mas ficou doido. Ficou em um ciúme infernal. E a gente começou a brigar. Você tá onde? Eu tava em um lugar, tava na festa, falava que tava em outro lugar. Eu saía pras festas, saía pros carnavais, sumia, mentia que tava na casa do meu irmão, sumia que tava na casa de amiga, sumia que tava na casa da minha irmã, 300 e poucos quilômetros. Eu tava curtindo. Tava fazendo tudo que eu não fiz quando eu conheci ele, porque eu me dediquei 100% a ele. E aí, comecei a fazer tudo, né, pra ele pagar, né, porque a gente pensa que, vou me vingar. Eu tô com ele, vou pegar o melhor, o mais rico. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Porque você perde o seu valor como mulher. Tinha 20 anos, mas mesmo assim, não tem idade pra mulher se valorizar. E aí, 2023, isso aí foi, né, quando eu procurei os espíritos ocultos. Quando foi em 2023, não 2023 não, gente. 2003, pai, desculpa, 2003. Isso foi 2003. 2005, a gente tava, né, brigando igual coisa, porque você sabe, né, você vai procurar espíritos ocultos, né, esses espíritos imundos, pensando que ele vai melhorar a sua vida. Vai não. Pisou, desgraçou, é assim, pisou, desgraçou, entrou, desgraçou. E desgraçou. Ficou pior. Se antes estava pior, oh meu Deus do céu, ficou 3.000 vezes mais pior. E aí a gente teve uma briga feia, né? Ele me jogou praga, ele falou assim, você tá pensando o quê? Quem vai querer uma mulher como você? Uma mulher seca, porque eu era bem magrinha mesmo, eu tinha uns 48 quilos. Mulher seca. Aí me botou lá embaixo. Você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. Eu falei, realmente, graças a Deus que eu não vou encontrar ninguém melhor do que eu, porque você é um assim, assim, assim. Também coloquei ele lá embaixo. E aí, na época, né? Também, né? 2 endemoniados. E aí, eu falei, a partir de hoje, você não me liga, você não me procura, eu não quero saber de você, eu não te suporto. E aí, eu vomitei aquilo que estava dentro de mim. E aí, realmente, nós não voltamos mais. Não ficamos namorando, de vez em quando a gente se encontrava assim, mas pra sair com as amigas, mas pra voltar a namorar, nunca mais. Pronto, eu dei um fim ali. Eu dei um fim, aí piorou. Aí ele escrevia, ele ligava, procurava. E aí eu não queria saber. Eu tava com muita raiva, só voltei pra poder me vingar. E aí, só que o que o espírito imundo tinha falado ficou na minha cabeça, entrou. Aí que eu não quis mesmo. Eu falei, se é um homem que vai vir pro Brasil se interessar por mim, só saber que eu estou namorando, ele não vai querer ficar comigo. Né? Porque tem muitos estrangeiros, muitos gringos, que eles não gostam de mulher comprometida. Tem uns que não ligam não, porque quando ama e acabou. E aí passou 2003, nada. 2004, nada. 2005 eu conheci um gringo. Conheci um gringo que ele perdeu a cabeça por mim. Ficou louco atrás de mim. Quem não gosta de mim não presta, né, gente? Ai. Louco atrás de mim. Só que ele queria casar e ter filhos. Como eu fiquei frustrada e pelo que eu passei, né? Dos 19 aos 20 anos. Aquela toda humilhação, aquela rejeição, tudo aquilo. Falei, Deus, nunca mais eu quero ter filha. Nunca mais eu quero ter filho. E se eu tiver, se a minha filha morresse na época... Se ela morresse e eu tivesse filho com um gringo, mas com um brasileiro, nunca mais na minha vida. Nem o melhor brasileiro. Nada contra, mas, né? O trauma tava lá dentro. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, então é esse. Aí, só que não. Ele tinha vendido tudo. Ele era de Milão, ele vendeu tudo pra ir morar no Brasil. Eu falei, não. Esse espírito imundo falou que eu vou sair do Brasil. Não que eu vou ficar no Brasil com um gringo. Aí foi... né, para não fazer ele perder tempo, falei que não queria ficar naquela relação, não queria ficar com ele. Aí ele endoidou, até a polícia ele levou lá na minha casa. Ele levou a polícia na minha casa que eu tinha que ficar com ele. Jesus, era um de Milão. E aí eu peguei, né, aí morei nesse condomínio
e tava ajudando esse gringo, né? Tava ajudando esse gringo a fazer a documentação dele, que ele tinha vendido tudo em Milão, só deixou lá uns apartamentos, algumas coisas de aluguel. Mas ele foi morar no Brasil e eu tava ajudando ele a fazer a documentação dele. Aí, nesse que eu tava ajudando ele tava pagando meu aluguel, que era uma troca, né? Ele tava pagando meu aluguel. Aí sim, apareceu o tal que o espírito imundo falou. Saí aquele dia, eu tinha uma moto na época, aí eu chamei a vizinha do pai da minha filha, ela, né, era muita amizade com ele, aí ela falou bem assim, vai fazer o que hoje? Aí eu falei bem assim, eu vou pra Lambada. Naquela época a Lambada tava muito famosa, em 2004, 2005, vai pra onde? Pra Lambada. Posso ir com você? Falei, pode, mas eu vou de moto. Aí, você não tem problema não, então bora de moto. Aí nós fomos de moto, né? Naquela época lá não tinha como botar a moto naquele lugar porque o povo roubava muito. Hoje também, mas naquela época era menos. E aí eu pedi um rapaz, né, lá abençoado pra olhar, aqueles, né, que pedem dinheiro pra depois trocar com porcaria. E aí nós entramos. Assim que eu entrei, primeiro veio um gringo. Gente, eu tava vestida normal, nem de piriguete eu tava vestida. Que eu gostei assim, nunca gostei muito de mostrar minha barriga, apesar que eu tinha um corpo lindo, né? Era invejável, era. Quem me conhece aí, quando eu era dançarina, sabe como é um corpo de uma dançarina em Porto Seguro, ou na cidade vizinha, lá em Eunápolis. E aí, assim que eu cheguei, tava vestida normal, não tava nem perna de fora, nunca gostei, eu gostava muito de usar leggings. Leggings colorido, porém, não esses leggings que estão usando todo mundo preto, não, colorido, era rosa, verde, essas cores próprias eu cheguei. E usava de vez em quando, assim, uns top, mas era mais camisa regata de lycra, essas coisas mais, né, de academia. E aí eu fui dançar lambada, naquele dia eu fui com a roupa mais folgada, porque pra dançar lambada naquela época tinha que ser ou com vestido rodadinho, ou sainha rodadinha, ou jardineira folgada. Porque você sabe, né? Quem já dançou lambada sabe como tem que se vestir. E aí eu fui, como era lambadeira, eu fui pra dançar. Eu entro com minha amiga, essa ex-amiga, eu entro com ela, e veio um gringo primeiro em mim. Aí ele veio em mim e falou assim, quer beber alguma coisa? Eu falei assim, eu não bebo não. Realmente eu não, até hoje, graças a Deus, eu nunca gostei de álcool. Aí ele, então você quer dançar? Então bora dançar. Fui pro salão com ele. Ele dançava, meu Deus do céu. Pega um gringo que não sabe dançar, que tu vai passar raiva. Tá eu lá e ele tava assim, parecendo, sabe? Parecendo o Zé do Caixão. Aí eu falei assim, não, desculpa, se quiser dançar com minha amiga. E aí, rodei lá, comecei, né, a dançar com realmente os lambadeiros dali da cidade da época. E aí saio, fui sentar pra pedir uma garrafinha de água. Aí eu falei assim, posso uma água mineral por gentileza? Aí minha amiga falou, e eu quero uma. Aí pediu lá uma bebida alcoólica. E aí esse gringo foi lá e pagou. Eu falei assim, não, deixa que eu pago. Aí eu olhei assim pra cara dele, já era um velho também, viu? Parece que eu tinha que trabalhar no INSS, porque só vinha velho. Aí você deixa que eu pago. Ele falou assim, você quer beber mais o quê? Eu falei, nada, eu só bebo água. Só bebo água. Aí ele falou assim, não quer um refri? Não, eu falei, não. Quando a gente dança, a gente só bebe água, porque pra repor o que a gente... então vamos dançar. Vamos. Fui pro salão com ele, um desastre também. Eu falei, desculpa aí, mas eu não gosto de dançar com quem não sabe, não. Mas eu posso aprender. Eu falei, então vai com outras pessoas, né, que... E aí ele ficou no meu pé a noite toda. Eu tinha acabado de chegar, que era 11 horas, mas a lambada começava meia-noite. E eu fiquei lá até 5 da manhã. E esse homem no meu pé até 5 da manhã. Ele falou assim, bora almoçar amanhã? Aí eu falei assim, aonde? Pensei que ele queria ir pra minha casa ou, né, fazer comida na casa dele. Porque a maioria dos italianos, eles sabem cozinhar, gente. Aí ele falou assim, não, bora em tal lugar. Aí falou o nome lá, que na época era o restaurante mais famoso de Porto Seguro. Que era um restaurante italiano que só fazia lagosta, lagostinha, essas coisas próprias de primeira classe. Aí eu falei, então tá, aceitei na hora. Mas eu vou com a condição, se eu puder levar minha amiga. Aí ele falou assim, por que tu tá com medo que eu te faça alguma coisa? Eu falei, não, só vou assim. E aí, não levei essa não, porque bebia demais. Eu levei uma outra mais suave, né? Porque minha reputação também, né? E aí eu fui, aí nós almoçamos, era um domingo, nós almoçamos, porque a lambada era no sábado, nós almoçamos, e aí ele pegou meu número, né? Eu não dei meu número, eu dei o número da casa do meu irmão, e
E aí ele começou, ele falou assim, eu tô indo embora depois da manhã. Na hora ele falou, eu tô indo embora depois da manhã. Eu queria que você viesse trabalhar comigo e o meu filho na Itália. Aí eu falei assim, seu filho tem quantos anos? Ele falou assim, tem 26, porque eu tinha 23. Aí ele falou assim, tem 26. Aí eu falei, ótimo, aceito. Aí ele falou assim, aí eu falei, mas eu tenho que conversar primeiro com meu irmão. Tá bom. E aí eu falei assim, mas eu não vou agora. Bora esperar uns 6 meses primeiro pra gente ficar conversando, pra me ver, né? E eu tenho uma filha pequena, eu falei pra ele na época, eu tenho uma filha de 4 anos e eu tenho que ver pra ir. Só que minha filha na época não era registrada. O pai não quis registrar na época. Quando ele soube dessa minha viagem, sabe o que ele fez? Quando ele soube que eu tinha arrumado um gringo, me xingou toda dizendo que não ia arrumar um pai pra minha filha, rejeitou. Não quis ela. Queria que eu matasse, que era abortar. Foi um canalha, um sem caráter, e ainda correu e foi lá e registrou a menina. A menina já tinha 4 anos. Porque eu ia, né, jogar pra alguém aqui, registrar pra mim ter a minha documentação. Mas graças a Deus não foi por esse meio. E aí eu falei assim, aí depois de 6 meses, a gente ficou conversando, ele me mandava os cartãozinhos daqui, né, aí mandava foto dele, foto do filho e tal. Ele era viúvo, já faleceu também, mas eu vou chegar lá também nessa história. E aí fiquei lá, fiquei mais ou menos quanto tempo, meu senhor? Acho que eu fiquei uns 6 meses, Fiquei uns 6 meses, conversei com meu irmão falou que não, porque era perigoso, não sei o quê. Conversei com essa minha irmã também, essa minha irmã querida, ela não acreditou, não, você não vai nada, não sei o quê. Ninguém acreditou em mim, ninguém. Aí eu fui, fiquei calada, né, fiquei com a boca calada, fiquei fazendo tudo escondido, ele mandou dinheiro, fiz passaporte escondido, renovei meus documentos escondido, paguei o que tinha que pagar escondido, comprei uma bolsa, não era nem mala, era aquelas bolsas de pano de sacoleira, para poder não pesar muito, porque naquela época eu só tinha direito a 23 quilos. E aí, eu fiquei calada. E aí eu chamei o pai da minha filha na época e falei assim, ó, eu tô indo pra Europa. Ah, você vai nada. É uma vida que você fala que sai da Europa e não sai. E eu não vou assinar nada pra ninguém, não. Ele falou assim, não vou assinar nada pra ninguém, não. Aí eu falei, você vai assinar sim. Aí ameacei ele. Aí minha filha não foi de imediato, porque precisava de muita coisa naquela época. Hoje é fácil, mas 20 anos atrás era muito difícil, né? Era muito difícil trazer as crianças pra cá. E aí minha filha teve que ficar com minha ex-cunhada e meu irmão, na época. Esse meu irmão também é aquele de Porto Seguro, ele já faleceu, mas na época ela ficou lá, acho que uns 7, 8 meses, né? Também sofreu lá naquela casa, mas isso aí eu conto mais à frente. E aí acabou que depois, quase um ano depois, eu fui buscar ela. E ele não quis assinar os documentos. Ele não quis assinar de jeito nenhum e começou a me xingar, né? Começou a me xingar que eu separei a família, que eu tirei a menina dele crescer. Eu deixei a menina 7 meses na casa do meu irmão. Sabe quantas vezes ele foi ver a menina? Nunca. Ele deu uma bicicleta pra ela que 2 dias depois roubaram lá na porta. Então, assim... Nossa, foi não digo lixo, porque lixo recicla, nem sei como falar o que aquilo foi, mas amém, porque eu aprendi muito, graças a Deus. Eu tive que passar por tudo isso para me forjar, para me mudar, para me ser o que sou hoje, graças a Deus. Não guardar mágoa, não guardar rancor, perdoar, a gente não tratar as pessoas com indiferença, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, isso foi digamos que isso aí foi um tratamento, foi uma abertura do Mar Vermelho na minha vida, porque eu tenho certeza que isso aí foi uma abertura do Mar Vermelho, e ninguém passa pelo Mar Vermelho sem antes passar pela prova. E minha única prova era aquela ali, né? Ou reprovar ou ser aprovada. E aí eu vim, trabalhei e tal, depois que eu fiz o dinheiro, fui buscar ela, ele falou que não ia assinar o documento dela, eu tive que, Eu tive que ameaçar ele. Eu falei pra ele que eu acabaria com toda a família dele. A outra família de lá, né? Que era os 2 filhos e a ex-esposa dele na época. E aí eu falei pra ele que acabaria com ele. E depois, por último, eu acabaria com ele. Aí ele foi lá, assinou até a mais do que eu queria. E nunca mais tive mais contato com ele. Voltei um ano, depois, aí vim pra cá em 2006. Aí 2007, 2008, 2009 e 10...
2011, ainda por 5 anos, eu levava a minha filha também pro Brasil e fazia ver, né, se ele se arrependesse ou pedisse desculpa, alguma coisa assim, pra criar aquele vínculo com ela de pai, mas não teve jeito. Ela odiou ele. E olha que toda essa história que eu tô contando pra vocês aqui, já contei tudo pra ela quando ela fez 18 anos. Não contei antes, porque eu não sei como era o estrado dela, físico e mental. Não sei, porque tem gente que, com essas coisas toda cabrosa, porque quando ela era pequenininha, ela amava ele. Amava. Mas eu nunca falei do lixo que ele era. Nunca falei. Falei quando ela teve 18. Aí eu contei tudo. Tudo que eu tô contando pra vocês agora, eu contei pra ela. Só que ela já começou a odiar ele antes. Ela começou a odiar ele quando ela tinha 10 anos. 10 anos. Porque ele mentiu, dizendo que quando ela ficou lá, pequenininha, ela foi ver, mas ela lembrava. Ela lembra coisa de quando eu tinha 5 anos, pensei. E aí ele falou assim, não, eu fui ver, é porque ela tava assim. Mentira. Ele não foi ver. Os 7 meses que ela ficou com meu irmão, ele não foi ver, porque ele não interessava. Não tava nem aí pra ela. O problema dele era comigo. Era a mim o problema dele, não era ela. Então ela nunca existiu pra ele. Então assim, aí eu trouxe ela, matriculei ela na escola. E mesmo sem a documentação daqui, né? Eu só tinha um visto lá que mais na frente eu conto. E aí matriculei ela na escola e as coisas começou a andar. E eu conto o restante no próximo vídeo, hein? Comente, compartilhe, Deus abençoe vocês e até o próximo.